Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Pascoal, como é que foi a betoneira ontem? Anotou a placa? Como é que é, Pascoal? A betoneira no primeiro tempo, ela tava meio que travada, sabe? Não tava funcionando. Aí no segundo tempo a betoneira desceu. Sabe quando a betoneira vem na descida? Vai levando tudo, né? Carro, leva porta. Aí quando anotaram o final, lá no final da rua, anotaram a placa da betoneira, só viram o número 4 no final. A maior goleada que o Grêmio tomou em casa, na nova arena. Impressionante. Agora, claro que a gente tem que retratar o que aconteceu no jogo. O primeiro tempo do Grêmio foi muito bom. Muito bom. O Grêmio perdeu, na minha conta, desperdiçou, não vou falar perdeu, desperdiçou 4 oportunidades claras de fazer gol. 4 no primeiro tempo. A história poderia ter sido completamente diferente. Por que mudou no segundo, Pascoal? Por que mudou? Aí eu vou explicar pra você. Foi tão diferente? Aí, Filipão, vou explicar pra você com todo prazer. Eu tava esperando você me perguntar isso. Felipe. Juro por Deus. Tava esperando você perguntar. Aí no segundo tempo, aí o que acontece? A volta pro segundo tempo, não sei se vocês repararam, a volta do Flamengo foi diferente. O Flamengo não marcou a saída de bola. O Flamengo abafou a saída de bola com 1 a menos. Botou o Arão de primeiro volante entre os zagueiros, adiantou todas as linhas e impediu o time do Grêmio de sair jogando. Abafou o Grêmio. Aquilo assustou o Grêmio. Aí sai o primeiro gol. O Filipão tira os 2 jogadores que davam o equilíbrio do meio campo. O Thiago Santos e o Lucas Silva. Quando ele tira o Thiago Santos e o Lucas Silva, perdeu o meio campo. Aí o Flamengo jogou como gosta, né? É pá, pum, pá. Pum, toca aqui, toca ali, pá, e tu, pá, redomine, pá, pum, pá, 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 pum, pá, 4-0 do placar. No primeiro tempo estava enjoado, por quê? Porque o Flamengo não gosta de marcação próxima. Sim. O time do Flamengo, os jogadores do Flamengo, eles detestam marcação do cara fungando no cangote, dando no tornozelo, chegando no cotovelo. Os jogadores do Flamengo não gostam, eles não se sentem à vontade. Everton Ribeiro, o Santo Arrascaeta, eles não gostam, Gabigol, eles não gostam. Tanto que o Gabigol jogou fora da área o primeiro tempo inteirinho. Ou eu estou falando uma coisa que vocês não viram? Porque ali na área, o Fábio Luciano sabe como é que é. É aquela agulhada no tendão de Aquiles, aquele negócio, pá, pum, pá, os caras não aguentam o tranco, filho. Aí é forte demais. Aí é brabo o negócio. Aí, então, quando o negócio fica tocado, fica jogado, aí, se não marcar o time do Flamengo, um abraço pro gaiteiro. E foi o que aconteceu ontem. Parabéns pro Renato. Renato, parabéns. Você enxergou o jogo. Você viu que no segundo tempo tinha que abafar o time do Grêmio para tentar fazer um gol logo de cara. E aí, saindo do primeiro gol, você seguraria a onda e tentaria no contra-ataque. Muito bem, Renato. Filipão tentou o que deu. O Filipão, enquanto foi Filipão, segurou a bronca. O time jogou bem. Quando ele pensou que era o Rinos Mitchells, aí começou a tirar volante, aí... Pascoal, vou falar uma outra coisa para você também. Aliás, o Filipão... ele quis inventar uma situação ontem do Rafinha improvisado na esquerda que eu não gostei. O Rafinha é bom na posição dele, como lateral. Ele tinha que ter feito o seguinte... mas aí para jogar... do Wanderson, o Wanderson não jogou bem, Felipe. O Wanderson não jogou bem. Sim, não jogou. Joga muito mais. Ele estava muito pilhado ontem. Estava muito nervoso. Por exemplo, largou o pé no rosto. Um dos poucos jogos... Não gostei. Sim, mas por exemplo, um dos poucos jogos que o Wanderson jogou fora da posição dele, e ele jogou bem, ainda não era Renato, o Renato metia um lateral e subia o Wanderson na segunda linha de 4, para fazer justamente aquele bloqueio de descida e explorar a velocidade do Wanderson. Ele jogou assim contra o Palmeiras, nas finais da Copa do Brasil em alguns momentos, ele foi muito bem no jogo, mesmo com o Palmeiras. Mas o Douglas Costa, como é que ele vai tirar o Douglas Costa para botar o Wanderson de segundo ano e meio? Não tem como. Você vai tirar o Douglas Costa. O Douglas Costa saiu com a função, sim. O Douglas Costa com problema muscular. Caiu com problema muscular. Aí você tem ainda... Ele podia abrir mão do Ferreirinha, talvez.
Aí você tira o Ferreirinha. Ele abre... Não dá. Não. O Vigia Santos foi o melhor jogador do Grêmio. O Vigia Santos foi o melhor jogador do Grêmio. Mas, ô Pascoal, Facinca, peraí. Só uma coisa pra gente só seguir um norte aqui e não ficar um papo muito maluco. A gente tava falando das mudanças... Alisson, não, gente, a gente vai falar de tudo isso. Não patamar de ninguém. Tá, mas peraí. Tem um detalhe, Facincani, que quando vocês falam de Flamengo, da mudança do primeiro turno, segundo turno, me parece ser uma das mais relevantes. Que é o que mais reverberou em rede social e o que mais reverberou em grupo de WhatsApp de rubro-negro. Que são os personagens principais do jogo de ontem. Sim. Né? A brincadeira que eu ouvi de rubro-negros é: se um rubro-negro tivesse ido para Marte, voltado hoje de manhã e alguém mostrasse a súmula, ó, essa é a súmula do jogo. O pessoal fala, não é possível. Então vamos colocar, a gente fez esse exercício de colocar mais ou menos essa ficha técnica para falar dos personagens e também do dedo do Renato. Que aí, ó, decisões do Renato Gaúcho cruciais no jogo de ontem. 41 do primeiro tempo, sai o Bruno Henrique machucado, entra Michael. 44 do primeiro tempo, Isla expulso, vai pro vestiário com a menos. E com o Grêmio jogando melhor, como vocês já destacaram. Intervalo saíram Diego e Arrascaeta e entraram Mateuzinho e Thiago Maia. Vamos combinar, eu não estou desrespeitando ninguém aqui, Mateuzinho e Thiago Maia. Só estou falando que não são as substituições usuais, corriqueiras. E aí é o 7 no segundo necessárias tempo. ontem, Felipe. Não, total. Necessárias. Então, mas a gente sabe, mas Pedro... não são todos os treinadores que fariam Exato. essas mudanças, né? E aí, Fabião, começando contigo. Podemos falar dos personagens, mas eu quero começar com o Renato Gaúcho. No momento que teve debate de Renato Gaúcho, Jorge Jesus mandando um recado. Tem até o segundo na tela, vamos lá. Sai Everton Ribeiro, entra o Vitinho, 31 no segundo tempo. 39, gol do Michael. Com assistência belíssima do Vitinho. 41 no segundo tempo, sai o Gabigol, entra o Rodinei. Pá, gol do Rodinei aos 45. E aos 51, gol do Vitinho num pênalti, em jogada individual muito boa do Michael. Ô Fábio, o Pedro já deu a risca. Eram necessárias. Sim. Mas eu acho que 1 em 50 faria isso ontem. Quanto precisa ter de coragem, quanto precisa ter de... Porque às vezes o cara deixa o figurão até para usar de escudo. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, Capita. Então, Felipe, é bem isso, né? A sua colocação foi perfeita. Não são todos os treinadores que fariam essa mudança e de acordo com o tempo também, né? Porque a maioria dos treinadores, eles entendem que o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo muito equilibrado, e um jogo difícil, Copa do Brasil, mata-mata, e aí talvez os treinadores manteriam um pouco os jogadores mais cascudos para que no segundo tempo as coisas se arrumassem, né? Melhorassem com os principais atletas. E aí o Renato tem a visão, né, do que aconteceu, o conhecimento de elenco também, então ele sabe que tem um time base, um time titular, né, jogadores muito bons, mas que no banco ele tem jogadores capacitados para entregar o que ele espera. E eu acho que isso que é o bacana do que o Flamengo apresentou ontem, Felipe, porque, assim, a visão que eu tenho um pouco de futebol, talvez o Vitinho, o Michael, o Bruno Viana mesmo, está tentando um espaço, o Rodinei, eles não se enxergam como titulares absolutos do Flamengo. Eles sabem que tem jogadores na frente deles, mas quando que eles têm que entrar em campo, independente da minutagem, eles têm que entregar igual, muito parecido com aqueles caras, e não é fácil. Eu acho que isso o Renato está conseguindo resgatar. Então ele tem um time base, né, um time quase que titular, mas ele vai dando confiança para esses jogadores que estão entrando, independente do tempo, eles consigam entregar o máximo que eles conseguem. Então isso foi uma prova do Renato ontem, né? Então ele tem a visão, ele enxerga muito bem a partida e ele tem a confiança nos atletas que estão entrando, que eles são capazes também de fazer as suas funções. E a maior prova disso foi quando ele empurra o Arão para frente. E o Renato, ele falou muito sobre isso. Ele fala, se eu tenho 4 zagueiros aqui e ninguém é bobo, eu não posso improvisar um jogador na posição. O Rogério fez muito bem em alguns momentos, o Arão se adaptou ali, mas o Renato tem uma outra linha. Então ele deu confiança para esse jogador. E eu tenho certeza que no papo de vestiário, e eu falaria a mesma coisa para os meus atletas, a conversa foi assim, como é que vocês estão perdendo posição para um cara que nem é da função? Como é que vocês se sentem? Como é que você se sente sendo reserva de um jogador que é meio campo, e é um meio campo muito bom, mas teve que ser recuado para a zaga porque vocês não estão conseguindo entregar?
Entendeu? Então, assim, vamos botar para fora isso, essa capacidade que vocês têm. Então, isso que a gente começou no início, que a gente falou no início, Felipe, o Renato, ele é um conhecedor de futebol, mas ele também é um motivador. Ele é um cara que conseguiu resgatar a confiança de um elenco todo. O Flamengo, muitas vezes, dependia das suas principais peças. E ontem, vamos falar sobre o jogo de ontem, isso aconteceu também em alguns jogos anteriores, mas focado no jogo de ontem, quem ganhou o jogo para o Flamengo foi o banco. Quem ganhou o jogo para o Flamengo foi o Renato com as modificações que fez e os jogadores que entraram, porque os gols estão aí, enfim, as assistências, como o Arão, o Felipe falou, o Arão foi muito bem, o Gabigol, Everton Ribeiro, lógico, como o time funcionou, mas quem definiu o jogo para o Flamengo ontem foi o banco, foram os jogadores que entraram e a visão do Renato. Ô Capita, sabe uma coisa que eu acho? Não é surpresa, só completar aqui, Facinca. Foi o banco, o Felipe brinca até com essa situação, um meme das redes sociais, quem dormiu ali, cochilou, não conseguiu ver o jogo e pega a ficha técnica, né? Michael, Bruno Viana, Vitinho e Rodinei comandando um 4-0 em termos de gols na Arena contra o Grêmio, é óbvio que se assusta. Só que assim, o Capita estava semana passada no Sport Center, eu lembro, porque eu estava em Brasília no jogo, e eu lembro que o pós-jogo foi com ele, no Sport Center, naquele Flamengo e Olímpia. Eu vou usar esse jogo para tentar explicar que é claro que é atípico, o torcedor olha, o olho dá aquela arregalada, mas não chega a ser tão surpreendente a forma como o Renato conduziu, geriu esse grupo. O Michael tem muitas limitações ainda. Acho que tem limitações do ponto de vista tático, especificamente. Ontem, por 2 vezes, se a coisa não se desenha como se desenhou no final, ele poderia ter sido muito criticado, porque por 2 ou 3 vezes ele mata contra-ataque ali onde o Gabriel dá a bola, espera para passar, ele trava, tenta um drible a mais, pentear, mas depois conseguiu se recuperar. Mas já é um jogador diferente, que está entendendo o que tem que fazer. O Vitinho já tinha subido no protagonismo no final de semana, com os desfalques. Arrancou um empate contra o Ceará. O Rodinei, que todo mundo ficou olhando meio torto, quando ele prioriza o Rodinei em detrimento do Mateuzinho, quando o Isla é poupado contra o Olímpia, o Rodinei já tinha feito uma boa partida contra o Olímpia, e o Renato sabia porque estava colocando ele ali para abrir o campo. O Rodinei cruza o primeiro gol do Gabriel, ganha a confiança do grupo. O Gabriel tem toda uma preocupação de valorizar o Rodinei na comemoração. Então você vai dando um tipo de confiança a esses jogadores que eles não tinham. Então ontem, quando você precisa desse banco, ele resolve, mas ele não resolve por acaso. Tem muito do dedo do Renato, e aí quando a gente fala, mas o Renato não quis abrir o jogo, é o jogo dele. Não adianta esperar que o Renato vai sentar na coletiva e explicar que ele puxou o Everton Ribeiro para ajudar na linha de defesa, que ele colocou o Thiago Maia para dar uma sustentação com o Arão. Não adianta, ele não vai falar isso. A gente vai fazer a leitura se um dia, porventura, ele tiver a fim de falar, sentar aqui e bater um papo, mas é o jeito dele. Só que ele fez mexidas ali, ao lado do Gabeira, do Alexandre Mendes, que é o auxiliar dele, todo o corpo técnico do Flamengo, ele identificou isso. Então, assim, ele criou uma sustentação a partir da base do Arão e do Thiago Maia, com o Everton recuado, muito bem recuado, porque às vezes as pessoas só querem olhar o Everton com bola, ou o gol que ele acabou perdendo numa jogada que ele chuta, passa rente à trave esquerda ali do goleiro. Então, assim, essa sustentação com a molecada que costuma vir do banco, molecada não, porque alguns já não são tão garotos, mas essa garotada do banco, com confiança, essa sustentação que o Renato deu, acho que explica muito. Falando tudo isso, Capita, só para dizer que é atípico, mas não é tão surpreendente para quem vem acompanhando os últimos jogos do Flamengo. Assim, exatamente. E a estratégia do Renato foi também travar a previsibilidade do Grêmio atacando. Por quê? Porque o Grêmio ataca por dentro. Também. Né? Ou seja, ele colocou o Rafinha invertido, ataca por dentro. Douglas Costa joga invertido, ataca por dentro. Em nenhum momento o Filipão teve um movimento para abrir o Douglas Costa para o lado esquerdo, para dar amplitude e começar a forçar o jogo na lateral. Em nenhum momento ele trouxe o Rafinha até o Wanderson. Ele botou o Ferreirinha no lugar do Douglas Costa para dar essa profundidade. O Ferreirinha entrou para dar essa profundidade. Aí ele teve a falta que o Isla cometeu nele, depois o Isla faz a segunda falta e vai expulso. Exatamente pela profundidade do Ferreirinha. Então, mas muito pouco, entendeu? Mas só que a lateral, por exemplo, que ele não compôs, era o meio-campo que ele deixou de dar justamente esse volume de jogo para ter a inteligência da distribuição de bola. Então, em muitos momentos, claro que tem o mérito e a leitura do Renato foi excelente, porque ele viu que o Grêmio estava só com uma forma de jogar e ele trava essa forma mesmo no improviso de um jogador a menos. Mas, por outro lado, tem também a corroboração por parte do banco do Filipão, que em muitos momentos acabou cometendo equívocos gravíssimos. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô vendo aqui na hashtag. Muita gente na semana de comparação vai seguir. Jorge Jesus, depois do que falou, ontem o Renato Gaúcho também falou e tudo mais. Esse tipo de postura, tirar um Gabigol por um Rodinei, por mais que o Pedro defenda que
pela lógica do Renato, a gente já está vendo esse pessoal envolvido, né? Que não dá para dizer que dá chamar de surpresa, mas fica pela curiosidade de um a menos. Nesse comparativo, Jesus e Renato Gaúcho, você imaginaria um Jesus tendo esse tipo de coisa? Tirando o figurão por jogador coadjuvante? Talvez sim, porque a gente tem que também pegar uma diferença. Por que o Jorge Jesus jogou demais com uma mesma escalação? Porque o banco do Flamengo era muito inferior a esse banco que hoje foi construído e está sendo construído. Então ele jogava ao máximo com o que ele tinha de melhor, porque ele sabia que a reposição era muito abaixo do padrão. Hoje a reposição não é tão abaixo assim do padrão. Claro, existe um déficit de um jogador para outro, é absolutamente normal. Mas ele já é menor em relação a, por exemplo, tirar o Gabigol para entrar o Lincoln, que era um atleta, assim, em completa construção de carreira, com a maturidade ainda, sabe, muito crua, longe do melhor dele. Então a disparidade de troca, o Rodinei num momento muito ruim da carreira dele, com o Rafinha que estava jogando o fino da bola, e se fosse convocado para uma seleção brasileira não seria nenhuma surpresa, ao contrário. Eu até defendi o Rafinha na seleção e vocês me conhecem, vocês lembram. Felipe Luiz jogando no... Então assim, o que o Flamengo jogava naquele auge, o banco não tinha